Mechas com 12 papéis. Você já parou para se perguntar quantos papéis é necessário para fazer um loiro? Eu sou Patrícia Vasconcelos e você está aqui no meu canal no YouTube. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então se você puder ajudar esse canal a crescer e eu poder trazer muito mais conteúdo para você, não esquece de se inscrever, dá o seu like e ativa aqui o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer um loiro utilizando apenas 12 pontos estratégicos, serão apenas 12 papéis. Você vai entender que fazendo os pontos certos você não precisa encher um cabelo de mecha para entregar um cabelo bem loiro. Embora a nossa modelo já tenha a base clara, se você utilizar esse mesmo protocolo em cabelos com bases mais escuras, você também terá o mesmo efeito, podendo também ter a opção de fazer aquele queimadinho no fundo para atingir loiros mais dourados, porque a nossa proposta de hoje é um cabelo mais quente, é um loiro mais dourado. Então, se você for trabalhar essa técnica numa base que for mais escura, uma base 4, 5 ou 6, você tem a opção também de fazer aquele queimadinho no fundo que eu já ensinei você em outros vídeos. Começar pela divisão, sempre dividindo o cabelo já, como que vai ser feito. A parte de trás, de orelha a orelha. A gente tem o topo, que é feito do arco da sobrancelha, é um topo pequenininho, por quê? Porque eu deixei o alto da cabeça livre para ter essa divisão entre a parte da frente e a parte de trás. Então, eu não vou avançar para a parte de trás, eu vou terminar aqui no alto da cabeça. A parte de trás, uma seção apenas, uma seção grande. Como que vai ser feita essa distribuição? Nós temos 12 papéis, é importante arquitetar antes, para não sair distribuindo papéis sem pensar e aí terminar a técnica com 30, né? De 12 para 30 e ter que puxar a mecha inversa depois. Não é a quantidade de papel e sim os pontos estratégicos. Então, a gente vai fazer como? A gente vai colocar 5 papéis na parte de trás, 2 papéis em cada lateral e 3 papéis para a parte de cima, sendo um de contorno. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo a aplicação dos 2 papéis, um em cada lateral, aqui da parte de trás, para ter a mecha de clareamento saindo aqui, ó. Essa mecha é bem importante. Então, eu tenho uma de cada lado, é bem importante ter uma de cada lado. Esse cabelo, nessa técnica, a gente vai trabalhar com uma técnica mais fluida, com clareamento mais de ponta. A técnica Surf Blonde, que vocês vão ouvir falar muito sobre ainda, né? É uma técnica que está bastante em alta. Uma técnica que não tem marcação, é mais fluida. Então, eu vou trabalhar com zigue-zague, justamente buscando essa técnica com menos marcação possível. Vou fazer a minha primeira mecha. Eu trago o cabelo perpendicular à linha que eu tracei. Pegar todas as pontas do meu zigue-zague em profundidade. Um spray. Qualquer spray que vocês tiverem aí, esse daqui mais baratinho, não precisa ser um spray caro, para dar textura para o cabelo dela que é muito fino. Percebe que aqui, ó, começa a cair uns cabelinhos, né? Deixa ele separado ali, depois você desfia. Ó, começou a cair porque é mais curto. Não tem problema, deixa ele separado. Se for tentar desfiar junto, não vai dar certo. Ali eu vou encaixando com bastante leveza. E aí, eu venho e desfio ele separado. É uma mecha larga, gente, uma mecha de peso, né? Uma mecha para dar clareamento. Passei o produto no meu papel, estou trabalhando com papel cartolinado. Posso trabalhar com alumínio? Pode trabalhar com alumínio. Acontece que às vezes você vai ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de fazer dobra, o cabelo dela é comprido, é bastante cabelo, né? É muito cabelo, então para ter essa explosão de clareamento a gente precisa trabalhar com mais cabelo. Essas mechas largas, gente, elas conferem uma explosão de clareamento em ponta e elas também permitem que a gente tenha um design com menos marcação. Então, essas mechas largas, para essas técnicas atuais, essas técnicas mais modernas, elas são muito utilizadas. Você faz um trabalho rápido, bonito, um trabalho tendência, utilizando 12 papéis. Se você passar a colocar muitos papéis, fazer divisões curtas, mechas mais finas, você vai ter um cabelo mais monocromático, sem muito contraste, né? Um cabelo com uma técnica
um pouco diferente. Então, trabalhando com menos papéis e uma divisão mais assertiva, o cabelo vai ficar mais bonito para o que a gente propôs para ela. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o meu zigue-zague. E já vou pensando como esse cabelo vai cair, olha só. Eu já joguei aqui para frente o cabelo, já sei que vai cair um bloco de clareamento lá. Aqui mesma coisa, ó. Separei os contrastes. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Vou trazer perpendicular, porque fica mais fácil para desfiar. Vou tentar desfiar o cabelo dela sem spray para ver se está melhor. Vou fazendo testes, assim, quando eu vou desfiar o cabelo pela primeira vez, para ver se o cabelo fica melhor com ou sem. Ó, o dela eu achei que sem ficou melhor. É uma técnica rápida também, né? Ó, não vou fechar lá em cima, não vou travar. E agora, eu sei que eu tenho 2 aqui e eu tenho mais 3 para posicionar. Então, eu tenho que dividir 1, 2, 3. Vou dividir um aqui. Chegando aqui, gente, a gente tem a opção de desfiar todo, se fosse uma cliente com pouco cabelo. Mas aqui, como ela tem muito cabelo, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir no meio. Vou fazer o desfiado de um lado, de outro, e depois eu vou unir em uma aplicação só. Pode vir também por baixo, fazendo o desfiado. Não precisa ser só por cima, pode vir por cima e por baixo. Aqui mais uma vez, vou trazer aqui pra mim. Vou fazer o desfiado. Depois eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer pra desembaraçar, tá? Lá no lavatório. Todo mundo fala, ai, como é que desembaraça depois, né? Tem uma técnica, né, pra isso. Até porque aqui a gente não tá embaraçando, né? A gente tá desfiando o cabelo. A mesma coisa. Ó, vou pegar, eu sempre gosto de passar pelo menos um pouquinho do produto no papel pra facilitar a aplicação. Tô trabalhando sem auxiliar justamente pra vocês verem que é possível. Então, sempre que possível, eu faço a demonstração como é trabalhar sem auxiliar, porque muita gente, eu sei que essa é a realidade de muita gente, né? Então, eu quero mostrar pra vocês que não tem problema. Subir aqui, invadindo o eriçado. Eu quero que o início dessa mecha, lá perto, né, quando ela estiver perto da raiz, ela não vai estar tão próxima, né? Mas eu quero que saia bem delicada as mechas, bem fininhas mesmo, quase que imperceptível. Por isso que eu vou invadir aqui. Agora, as nossas últimas 2 mechas. Então, vou fazer uma já bem aqui em cima e vou terminar com a última lá no topo. E ela tem muito cabelo, viu, gente? Uma cliente com pouco cabelo, a gente trabalharia com 8 pontos, mas ela tem cabelo demais, então vou trabalhar com 12. Para ter toda essa explosão. Ó, já costurei as pontas. Esse aqui eu vou desfiar por inteiro. Observem como fica, gente, a aplicação na parte de cima. Fica realmente bem esfumada, tá vendo? Então, o fato de ter mais cabelo aqui acaba sendo algo positivo, porque eu tenho menos marcação. Quando eu tenho uma mecha mais grossa, eu tenho algo menos marcado. É o princípio do freehands, né? Como a gente aplica o princípio do freehands. Bastante cabelo, para esse produto não transferir para a parte de baixo. E aí, na ponta, gente, a gente já começa a depositar mais produto. Para quê? Para ter aquele efeito do Surf Blonde, que é a explosão de clareamento na ponta. Raiz suave, explosão de clareamento na ponta. Explosão de clareamento na ponta por quê? Porque a gente coloca mais produto e aqui sim a gente vai ter um nível de clareamento bem acentuado. Última mecha, a gente vai fazer o nosso zigue-zague normalmente. Com a diferença, ó, que essa parte
do contraste, eu vou subir e vou isolar. Sobrou essa parte, aí eu vou fazer normalmente. A lateral, gente, o cabelo tá bem curtinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um zigue-zague, porém, aqui a gente vai ter somente um pontinho de iluminação para dar continuidade. Então, eu vou costurar aqui as pontas do zigue-zague. Nesse caso, eu vou ter que passar spray porque tá muito polido. Fecha o olhinho pra mim um pouquinho. Vou passar aqui. E aí, nesse caso, a gente vai desfiar com bastante intensidade, só para dar um brilho. Só para não ficar um bloco muito escuro aqui. Vou separar ali aquele. Trabalhar também, não precisa. Trabalhar também com um papelzinho menor. Nesse caso. E aí a gente vai aplicar. Fazendo a mesma coisa. Se eu deixar escuro aqui, gente, vai ficar um bloco muito profundo próximo do rosto dela. Então, eu vou dar uma clareada, mas bem de levinho, porque o cabelo tá curto, então se fizer uma mecha muito larga, vai ficar estranha. Sobrou a última mecha da parte de cima. Vou separar o meu último zigue-zague, vou dispensar e vou pegar o cabelo que tá maior, tá vendo que tem um cabelo maior aqui? É esse aqui que eu vou trabalhar, tá? Vou dispensar a divisão e vou pegar e trabalhar esse cabelo maior. Somente 2 mechas em cada lateral. A mecha tá mais fina, então não vou desfiar com tanta intensidade, senão não vai sobrar cabelo. Outra lateral, a gente já tem o cabelo inteiro. Ela não chegou a fazer o corte. Então, aqui a gente vai fazer normal. Vou pegar aqui o zigue-zague. Vou separar os bicos e vou fazer o desfiado normal. Gente, eu puxo sempre perpendicular aqui ao rostinho da cliente, tá? A linha que eu fiz, porque é uma diagonal. Diagonal para dar menos marca e o zigue-zague para suavizar mais ainda. Então, eu puxo aqui. Puxo aqui, vou encontrar onde estão os cabelos menores e vou fazer esse movimento de varrer. Não adianta cravar o pente e tentar subir. É varrer com bastante leveza para poder encaixar lá em cima. A dificuldade é que o pessoal às vezes crava o pente e tenta fazer isso de uma forma muito forçada mesmo, né? É entrar com o pente e empurrar a força. Não é a força, é a forma com que você vai fazer. Veio aqui uma questão, né? A parte do lado que ela cortou, corre o risco de dar diferença no clareamento? Um lado ficar mais claro e o outro lado ficar um pouquinho mais escuro? Sim, porque lá naquela lateral, a gente fez a mecha com menos intensidade. Porque ficaria estranho sair com um bloco de clareamento num cabelo que está curto. Como ela está deixando crescer e não vai mais raspar, a gente só suavizou. Então, provavelmente, esse lado vai ficar um pouco mais definido mesmo, não tem o que fazer, ok? Chegamos na mecha de contorno. Eu vou fazer ele todo pra frente, assim. A mecha de contorno, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a amplitude do meu zigue-zague. Lembrando que a gente tem 3 papéis para encaixar na parte de cima e um é da mecha de contorno.
A mecha de contorno, a gente sempre desfia menos do que as demais. Vou passar um pouquinho aqui de spray para dar um pouco de textura. Vou trazer esse cabelo para mim. Só que eu não vou deixar, gente, essa mecha tão marcada, né? Como foi combinado com ela. Então, eu vou pegar onde tem os cabelinhos menores e varrer para cima. Vou deixar uma raiz profunda. E vou destacar o restante. Apenas um zigue-zague, nesse caso, vai ser suficiente, porque a gente não quer um cabelo tão contornado, tão marcado à frente. Então, uma mecha só é suficiente. Olha a aplicação desse gráfico, como que fica. Bem esfumado. Você pode trazer ele assim para baixo. E fechar o papel. E agora a gente vai colocar mais 2 pontos. Então, já volto para a amplitude normal do meu zigue-zague e já venho fazendo a costura das pontas do zigue-zague de uma maneira mais profunda. Olha os meus contrastes. Menos contraste, maior desfiado, maior grau de desfiado. Mesma coisa, trago a mecha para mim, venho varrendo, encontrei, vou levar lá para cima. Última mecha, a gente vai fazer o zigue-zague como? A gente já tem um zigue-zague, na verdade, formado. Vou pedir para você abaixar assim um pouquinho a cabeça para mim. A gente vai dispensar os bicos desse último zigue-zague que a gente fez. A gente vai dispensar os bicos desse daqui. E a gente vai ter uma mecha, tá? Que ela não é, nem é um zigue-zague e nem uma horizontal. É apenas uma mecha. Vou tirar ela aqui. A gente não tem bico, né, para fazer. Então, o que a gente faz? A gente faz uma slice nela. Para quebrar um pouquinho a quantidade de cabelo. No curso Master, gente, eu dou uma dica sobre posição do dedo, tá? Então, para quem é aluno já, vai ver muita coisa. Tem muitas dicas que eu dou entre uma técnica e outra. Eu vou deixar essa dica para vocês também. Qual que é a dificuldade do aluno quando vai desfiar? É que ele prende a mão aqui de uma forma que o cabelo não consegue correr no pente. Então, ele faz essa pressão aqui, ó, e o cabelo, quando ele está desfiando, não consegue correr. Então, você precisa ver se você está prendendo muito a mão na hora de desfiar. A gente sempre traz com leveza, acha o ponto de desfiado. Se você prende a mão dessa forma, você não vai conseguir desfiar. Então, a gente acha o ponto e a gente vem varrendo. Olha lá meu dedo. Foco no meu dedo. Quando que eu vou pôr pressão nele? Quando a mecha já subiu. Mas é uma pressão a ponto do cabelo não conseguir correr? Não, ó. Ele continua ali paradinho. Tá? Não é tão fraco, mas também não vou apertar. Senão eu vou começar a lesionar, na verdade aqui, né? Toda essa parte da minha mão. Vai começar a dar problema. Fora isso, eu não vou conseguir desfiar o cabelo. Você vai terminar o procedimento, você vai estar com dor. Pega lá 5, 6 para fazer no dia, no final do dia você não consegue mexer a mão. Terminando, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses papéis lá para frente. Para quem trabalha sozinho, essa é uma dica bem legal. E a gente vai começar a organizar isso e fazer as reposições necessárias. Então, para quem trabalha sozinho, já coloca aqui, já põe uma presilha, né? Não tem ninguém para segurar. Às vezes, até quando você tem auxiliar, é bom fazer sozinho, porque às vezes a pessoa fica ali segurando e ela pode estar fazendo outra coisa, né? Eu gosto de fazer tranças para deixar isso organizado. Então, eu venho aqui, ó, tranço a mecha para ficar bem limpinho. Esse meu caminho, se eu precisar mexer no papel. Terminei aqui, ó, dou aquela travadinha para segurar. Venho aqui onde eu apliquei a primeira mecha, verifico como está meu nível, já está quase bom. Eu vou fazer só a reaplicação, da onde eu vi que precisa de produto ainda. Vou ver o nível que está. Aqui precisa de produto, eu já vou colocando.
Aqui essa mecha, gente, cerca de mais 10 minutos ela já tá no fundo de clareamento que a gente precisa, que é o 9. Aqui já vou fazendo isso em todas as mechas. Vou descer a segunda mecha. Vou trançar. E vou continuar fazendo isso em todo o cabelo. A proposta da técnica Surf Blonde é trazer uma explosão de clareamento para as pontas e uma raiz com bastante naturalidade. Aqui a gente combinou com ela de não trazer um contorno com muita intensidade, porque é a primeira vez que ela faz o cabelo. Então a gente quis trazer bastante naturalidade em toda a parte de cima e trazer mesmo somente a explosão para as pontas no clareamento. É um cabelo de baixa manutenção, então é um cabelo que dura em torno de 8 meses até 1 ano, se a cliente tiver um crescimento que não for tão acelerado, ela consegue utilizar essa técnica. E depois a técnica tem que ser refeita, não tem retoque. Depois de 1 ano, 8 meses mais ou menos, a cliente vai refazer. Então a frente do cabelo bem iluminada e a parte de trás com bastante suavidade e explosão de clareamento nas pontas, que é exatamente a característica dessa técnica. O cabelo mais dourado, a gente fez um esfumado aqui nesse cabelo com 7.23 da Trans e o tonalizante escolhido foi o 10.3 também da Trans. A gente fez os dois, tanto do esfumado quanto o tonalizante que foi feito no cabelo todo, com oxidante de 6 volumes na proporção de 1:2, esse é o resultado final.